muito bom ter você aqui. No programa de hoje, o assunto é a exposição Muros Invisíveis, Afroempreendedores, montada na praça da Igreja Matriz, em Paracatu, no noroeste de Minas Gerais. Mais uma iniciativa do Ministério Público por meio da plataforma Semente, que é o maior banco de projetos socioambientais do Estado. Quem participa da nossa conversa de forma remota é a promotora de justiça em Paracatu, Camila Ratizuka. E aqui no estúdio eu tenho a companhia do jornalista Afonso Borges, presidente da Associação Cultural Sempre um Papo, que é a realizadora do projeto. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui na TV. Muito obrigado. Doutora Camila, o Ministério Público, então, vem apoiando o projeto Muros Invisíveis, que chega agora à sua segunda etapa com a exposição sobre os afroempreendedores. Para quem ainda não conhece, o que é o projeto, qual que é o seu objetivo e como é que a senhora avalia a importância desse projeto? O projeto Muros Invisíveis, ele busca valorizar e dar visibilidade ao protagonismo negro na cidade de Paracatu. E essa exposição, ela conta a história de vida de 42 afroempreendedores essas exposições, elas mostram as fotografias desses afroempreendedores em grandes painéis. E a importância desse projeto é reconhecer e dar um destaque à contribuição da comunidade negra aqui na nossa história. Acho, então, que essa exposição ela pode influenciar políticas públicas voltadas para a população negra? Sim, as ações culturais, elas são uma ferramenta importante para a transformação social. Além de sensibilizar a própria população, ela incentiva gestores públicos na criação de políticas públicas que sejam mais eficazes e inclusivas, como uma forma mesmo de combater o racismo estrutural e incentivar a igualdade racial. Afonso, a Associação Cultural, então, Sempre um Papo, está à frente desse projeto. Como é que surgiu a ideia desse projeto? Bem, em primeiro lugar, uma alegria estar aqui com você, uma alegria estar aqui com a doutora Camila. O projeto Muros Invisíveis surgiu em outros festivais literários que eu faço, lá em Araxá, lá em Itabira, como forma de estabelecer uma comunicação propositiva com as comunidades. A ideia é essa que a doutora Camila explicou, valorizar, tornar visível quem é invisível. Essa é a ideia do Muros Invisíveis. Nesse campo, o racismo estrutural, que é um conceito até certo ponto novo na cultura e na administração pública brasileira, é o que deve ser combatido nesse ponto, porque nós, brancos, entre aspas, provocamos tudo isso. Então, antes de qualquer coisa, é uma iniciativa que procura criar reparação. E, como a própria doutora disse, desenvolver logo depois políticas públicas nesse campo. Né? E como a gente criou isso? Através da arte. Né? A arte da fotografia revela a vida dessas pessoas. Isso é que é o legal. Não só as fotos na forma de painéis de 3 metros de altura numa praça, são 24 painéis iluminados, enfocando a história de 42 afroempreendedores, pessoas que estavam ali presentes na comunidade, que estão presentes na comunidade, interagindo com a vida cotidiana da cidade, mas que são completamente invisíveis. E o título é ótimo, né, da exposição, Muros Invisíveis. Né? Exatamente, e até questionava outro dia, me perguntava por que são muros invisíveis? Exatamente por isso, para mostrar que tem um muro, esse muro que o racismo estrutural estabeleceu desde que o mundo é mundo, né, e que no Brasil isso é uma verdadeira doença, que não consegue, que a gente não consegue se livrar, por mais que trabalhe contra, e os invisíveis é para esse motivo. É visível, sim, é visível na foto, mais que isso. A gente utiliza as estratégias de comunicação para dar campo de visibilidade, ou seja, a pessoa dá um depoimento sobre a vida dela, conta a vida dela numa live que é feita e depois vai para o YouTube do Sempre um Papo, já até referencio YouTube do Sempre um Papo. Na própria estrutura de foto, do painel embaixo, tem uma pequena biografia,
né, doutora Camila? Esqueci de falar isso, né? Embaixo tem ali um texto, né, que fala sobre isso. Então, quando uma pessoa se vê enfocada na praça pública da sua cidade, naquela foto linda, referenciando ao que ela faz, isso é importante também, não é uma foto de modelo, não. Sim. Tá? O pescador, tá uma foto dele pescando, o mecânico, uma foto dele no mecânico, o florista, tá uma foto na estrutura. Mas antes desses afroempreendedores, vocês fizeram com professores, a primeira etapa. Né? Como é que foi com os professores também? Pois é, a gente tenta fazer com professoras. Ah, professoras. A edição anterior, que inaugurou a relação com a plataforma Semente do Ministério Público, foi isso. Enfocamos também 42 professoras negras de Paracatu, também fizemos em Araxá e também fizemos em Itabira, para dar esse campo até de surpresa. Tem pessoas que viram aquela professora lá, 40 anos trabalhando no grupo escolar, mas quando viram na foto, falam assim, gente, como ela existe. É louco isso, porque a família da pessoa descobre a pessoa, a cidade descobre a pessoa, na forma da arte. Pois é, mas vocês fizeram então as professoras e agora esse recorte com os afroempreendedores. Exatamente. Por quê? Para isso. Para fazer... Mas por que os afroempreendedores? Poderia ser o pessoal da saúde, poderia ser o pessoal... É uma segunda etapa, porque também quando a gente fala dos afroempreendedores, nós estamos falando de negros e negras que ocupam posições estratégicas na cidade, mas que não têm um pingo de valorização, que nunca foram valorizadas no contexto da sua comunidade. E aí, doutora Camila até falou uma coisa outro dia, até no contexto da própria família, né, doutora Camila? Lembra quando tiravam o painel e a família via pela primeira vez a pessoa? Enxerga de uma forma diferente também, né? E são 42 homenageados. Houve, então, uma curadoria. Sim, isso aqui é legal. Eu acho que nós, brancos, né, estamos na posição de gestores, realizadores do evento. A partir daí parou. Entrou a Rose Bispo, que é a curadora, que é uma pessoa da comunidade, uma liderança da comunidade de Paracatu, e que ela, com um outro grupo de curadores, escolheu esses 42 profissionais que trabalham em Paracatu para serem fotografados. E quem é a fotógrafa? A fotógrafa se chama Luana, ótima essa sua pergunta. É uma fotógrafa local que nós, a Rose, identificou como uma pessoa que poderia fazer todas as fotos. Ela, ou com uma direção de arte também, isso é muito legal, houve uma direção de arte também, foi ao local de trabalho dessas pessoas legal. E fotografou lá, trabalhando, uma motorista de trator dentro da Kinross, uma manicure, e todo esse grupo de pessoas que se viu valorizado no campo de ação deles, no mundo deles, não é? Você percebeu isso, doutora Camila? Sim, eu acho que essa parte de mostrar as fotografias atuando as pessoas diretamente mostra mesmo, dá uma visibilidade maior ao trabalho daquele afroempreendedor, né? E a sensação do pertencimento, né? Sem dúvida. A gente faz agora, então, o nosso primeiro intervalo e voltamos já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Voltamos. Hoje a conversa gira em torno da exposição de fotos Muros Invisíveis, que fica montada até o dia 5 de outubro no Centro Histórico de Paracatu. Doutora Camila, de forma prática, o que essa exposição traz de inspiração para a população de Paracatu? Como é que tem sido a receptividade? Essa exposição, ela promove uma educação antirracista porque ela apresenta a histórias de superação e sucesso desses afroempreendedores, o que acaba mesmo confrontando com questões de preconceito e de estereótipos.
E essa exposição, ela tem sido muito bem recebida, tem uma recepção muito positiva, não somente em relação a esses homenageados e as suas famílias, mas também a população em geral daqui da cidade, porque tem mostrado um interesse nessas histórias e até mesmo como forma de incentivo às autoridades públicas e à população em geral. É uma exposição que ela contribui para a educação antirracista, né? É legal você falar isso, porque, como a doutora Camila começou a falar, essa exposição tem dois campos importantíssimos da vida brasileira. Um é o simbólico. O que representa 42 afroempreendedores estarem na praça à frente da Igreja Matriz Santo Antônio, em Paracatu? Veja, a Igreja Matriz Santo Antônio, até recentemente na história brasileira, impedia a entrada de negros. Não podia entrar, era a igreja da elite. A Igreja Nossa Senhora do Rosário, lá no outro canto do centro de Paracatu, era que os negros podiam entrar. E nós somos de Minas Gerais e sabemos que a igreja de Diamantina foi a igreja que a Chica da Silva mandou construir a torre no fundo. Por quê? Porque a Igreja Católica impedia que negros passassem da torre. Ele foi lá, a Chica da Silva espertinha, mandou colocar a torre no fundo. Então, é esse mundo que nós vivemos, né? Então, esse campo do simbólico dessa praça é um. O outro campo, é que a doutora Camila começou a falar, sobre o campo educacional. O que representa isso? Ora, as crianças e os jovens estão conhecendo a história dessas pessoas agora. Não conheciam, Cris. Que coisa, não sabiam, né, que essas pessoas existiam. Histórias apagadas, né? E dentro da plataforma Semente, uma das nossas obrigações de contrapartida é fazer um elenco de ações voltadas para a escola. Então, além desse grupo de vídeos que vai apresentar a história que vai estar no YouTube, escolas têm que ir lá com seus professores, rodar a exposição, fazer conversas, fazer atividades socioeducativas para que essas crianças já cresçam com esse sentimento antirracista. E olha, funciona. É isso que funciona para combater esse terrível mal na história do Brasil, que é o racismo. Doutora Camila, o Afonso falou da plataforma Semente, que é uma plataforma fundamental para a realização desse projeto e de vários outros, né? Sim, a plataforma Semente, ela pega recursos que são advindos de acordos realizados pelo Ministério Público com outras empresas, outros atores, e esse recurso ele serve para financiar projetos como esse. Então, até mesmo aqui na cidade tem a Kinross, que é uma empresa mineradora assim, super grande, e que de acordos que a gente celebra com a Kinross, que são relacionados a danos ambientais, eles são revertidos a projetos, até mesmo considerando um racismo ambiental, que é um tema que agora ele tem uma grande relevância na sociedade. Então, reverte esses danos ambientais como uma compensação ambiental em projetos culturais que promovem essa cultura e essa educação antirracista. Quer complementar? Claro, eu acho essa história do racismo ambiental colocada juridicamente, como a plataforma Semente colocou, é uma solução super interessante para haver uma comunicação e reparação entre todo o mundo institucional brasileiro e o negro brasileiro. Estou extrapolando. Sim, com relação a isso. Porque o que acontece? Quando isso se estabelece como projeto, no fundo o Estado brasileiro diz o seguinte: nós cometemos um erro. O erro está contido no conceito de racismo ambiental. Tentando explicar um pouquinho o que é o racismo ambiental. Numa grande enchente, numa grande tragédia, que já aconteceram várias no Brasil, quem que é o primeiro a ser atingido? O pobre e o negro. E isso não vamos falar atual, não. Vamos desdobrar para a sociedade brasileira, para a história brasileira. Vamos voltar na colonização. Quem foram os primeiros a serem escravizados, subjugados, torturados e que criou essa mentalidade que hoje termina na surpresa que de repente a gente vê uma doméstica sendo resgatada pelo Ministério Público e pelas forças jurídicas e policiais em uma casa de uma pessoa onde ela está lá há quantos anos? Você não acha que essa sequência de raciocínio funciona, doutora Camila?
com certeza. Até porque nesses casos acaba tendo uma compensação diretamente, né? As causas que são ligadas. Então, até mesmo como você tinha falado anteriormente, dessa questão da educação, principalmente a educação primária, então pegar esses recursos e financiar esses projetos, eles ajudam mesmo na construção desde o início dessa luta antirracista. Então, por isso que tem essa importância tão grande e essa reversão direta, né? Afonso, vamos falar um pouquinho do ciclo de debates virtuais que o projeto também oferece. Quem faz essas entrevistas? Onde que a gente pode assistir? Bem, primeiro a gente tem que ter sempre um UTI móvel na porta. Tem que ter sempre uma ambulância. Porque, doutora Camila, é um choro. Porque, veja bem, essas pessoas nunca falaram sobre si nesse campo de destaque que a gente está dando. E a gente faz um modelo como esse aqui, Cris. A Rose no meio, com 2 afroempreendedores conversando. Então, torna-se mais rico a transmissão de conhecimento dessas pessoas. Então, os vídeos... Gente, o vídeo é uma enxurrada, é uma desidratação de tanto chorar. Porque, por causa desse método que nós adotamos na abordagem da vida dessas pessoas. Então, tudo vai estar disponível. Agora está no campo da sustentabilidade, vai para autodescrição, depois Libras. A gente, quando vai para o YouTube, ele vai com toda a acessibilidade que se faz necessária hoje em todos os campos. Chegou a hora do nosso segundo intervalo, é muito rápido. Continue com a gente. Ponto a Ponto está de volta. Hoje a gente conversa sobre a exposição que você pode visitar em Paracatu, Muros Invisíveis. Doutora Camila, qual que é a sua avaliação sobre a atuação do sistema de justiça para lidar com questões estruturais de racismo e desigualdade? O que precisa mudar? A atuação, né, do sistema de justiça ele é crucial e tem um papel muito relevante nessa questão de combate ao racismo estrutural e como uma forma de incentivar e promover a igualdade racial. Tem algumas medidas que podem ser adotadas, principalmente num combate mais rigoroso aos crimes raciais, mas também tem medidas ligadas à seara civil, a instauração de inquéritos civis que buscam promover essa igualdade nos serviços públicos e privados, e também o ajuizamento de ação civil pública, que pode também favorecer e incentivar o combate a preconceitos e a promoção e desenvolvimento de ações voltadas para essa igualdade racial. Mas a gente tem que ter uma visão não somente de punir um indivíduo, mas sim de responsabilizar e de conscientizar as instituições de modo geral. Então, eu acho que tem que ter um olhar mais para o coletivo e não somente para o individual, haver uma capacitação dos agentes públicos e, dessa forma, o sistema ele acaba por valorizar, né, uma reparação histórica, tem que ser voltado, eu acho que para essa reparação histórica e para essa valorização da igualdade e da diversidade. Quais são outras ações do Ministério voltadas à educação antirracista? O Ministério Público ele atua em diversas frentes na educação antirracista, além de promover e incentivar, financiar projetos como a exposição Muros Invisíveis, que é por meio da plataforma Semente, como anteriormente falado. Há também projetos como o projeto sobre tons, que discute questões raciais, e o projeto Ginga, que em parceria com o governo de Minas Gerais, promove a educação antirracista nas escolas públicas. Além disso, a gente também trabalha com a criação de cartilhas e materiais educativos e, em parceria com as secretarias de educação, promove e garante que as questões e matérias afetas ao afro-brasileiro sejam abordadas nas escolas, até mesmo em observância da própria legislação que estipula que essas matérias elas devem ser, sim, abordadas, tendo uma inserção na educação primária e como forma também de criar desde o início essa cultura antirracista.
Como é que o Ministério pode fortalecer o afroempreendedorismo aí em Paracatu? O afroempreendedorismo, ele tem uma necessidade de ter um apoio e um incentivo na capacitação e além disso mesmo, o acesso ao crédito. Então, o Ministério Público, além desses projetos culturais que são financiados, também ele incentiva a relação de outras ações voltadas a políticas públicas para que seja, então, promovido essa cultura antirracista. Afonso, quais foram as maiores dificuldades para colocar esse projeto de pé, hein? O rigor do Ministério Público é uma maravilha. Eu adoro coisa transparente, eu adoro me relacionar com pessoas sérias, como são os responsáveis e os técnicos da plataforma Semente. Nós colocamos um projeto, o projeto é analisado ponto a ponto. Falando do financiamento, é tudo averiguado. averiguado. Do ponto de vista financeiro, não é? Até a valoração de cada custo, mas também do ponto de vista conceitual. Cada palavra é medida e colocada ali com o rigor que a justiça deve ter com isso. E aí tem um campo interessante para a gente colocar, que é o seguinte: Afonso, o Ministério Público está patrocinando arte? Em certa medida sim, e em certa medida não. Em certa medida é o seguinte: vamos voltar ao que é a arte. Arte é liberdade, arte é justiça. Durante toda a história brasileira, a música, artes plásticas, as tradições populares, quando elas foram à comunidade, elas pediram o quê? Elas pedem justiça racial, elas pedem igualdade, elas pedem equilíbrio, elas pedem recursos para que possam viver melhor. A arte é o caminho entre o que se deve, o que você precisa e o que deve ser feito. E a justiça abarcou esse campo de manifestações populares e tornou visível, tornou transparente na forma da plataforma Semente, mas como a própria doutora Camila falou, é a meta da justiça promover a igualdade social e racial. É o objetivo básico da justiça, está ali no campo das suas obrigações básicas, entende? Então, é muito bom que as pessoas que estejam nos ouvindo saibam que não é patrocínio, aspas, é financiamento de um projeto ligado à reparação e à igualdade social, acompanhando o que já existe. E agora, é importante mais as parcerias, né, Afonso? Ninguém faz nada sozinho, né? Sem dúvida. Isso. E o Minas Gerais está de parabéns. A plataforma Semente é uma criação, uma invenção do Ministério Público de Minas Gerais, através da CAOMA, sabe? Isso que se espalhe pelo Brasil afora, que se espalhe porque é viável, é possível, é passível, está comprovado que pode ser feito com seriedade. Eu não sou, o Muros Invisíveis não é a único projeto. Então, dezenas de projetos já aprovados no campo, por exemplo, do patrimônio histórico, não é? Nós esquecemos de falar, né, doutora Camila, do que está sendo feito lá. Aqui em Paracatu, uma das outros projetos que são bem relevantes é em relação à reparação e restauração das igrejas, que é a Igreja Matriz Santo Antônio e a Igreja do Rosário, e isso foi feito também por meio da plataforma Semente. Você pensa em novas cidades, novos temas, novos formatos para o Muros Invisíveis? Penso em dar sequência em Paracatu. Nossa proposta, que vai ser apresentada agora, é enfocar os profissionais de saúde negros e negras de Paracatu, dar visibilidade a essas pessoas que salvam vidas, e salvaram e salvam vidas, e estão sempre ali no seu canto, sem saber quem é. Você chega para uma consulta, é atendido e vai embora, ou mesmo no campo da tradição popular, né? Quem é a pessoa que lida com saúde mental, saúde psicológica, saúde física, nesse campo das estruturas de tradições populares em Paracatu? Essa é a proposta que eu vou apresentar. Bom, então a parceria aí continua, hein, doutora Camila? Certeza. E o Ministério Público está aqui disponível para atender essas demandas e incentivar de novo, né, toda essa questão cultural e antirracista, que está dentro do mesmo os propósitos institucionais. Então, para terminar, Afonso, um convite, então, até dia 5 de outubro? É muito tempo, gente. 42 painéis iluminados à noite, ele fica muito bonito de noite. São painéis que nós criamos, a gente não comprou na farmácia, não. Nós inventamos esses painéis para que tenham essa visibilidade na praça. E fica até 5 de outubro, atravessa o Fli Paracatu, que é o Festival Literário de Paracatu que vai acontecer agora.
Então, toda a comunidade que chegar lá também vai poder visibilizar. E ainda tem esse viés que nós não falamos, que é o viés do turismo. Sim. Comunidades ao redor estão indo lá em Paracatu para ver a exposição, como se fosse uma ação de turismo, como se fosse não, também é uma ação de turismo. Agradeço muito a participação de vocês, sucesso aí na exposição e, claro, agradeço a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve. Tchau.